Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines. Eu venho trazer para vocês o terceiro módulo do nosso treinamento de implantação dos 5S, tá? E dessa vez a gente vai falar mais aprofundadamente do segundo senso, que é o senso de organização, que é o SEITOM, ok? Vamos então para a nossa primeira aula, que a gente vai conceituar o segundo senso, né? A gente vai entrar mais profundamente naquilo que ele quer dizer. Então, a gente está falando do segundo senso, então, da metodologia, que é o senso de organização. A principal característica dele é a redução do tempo do processo produtivo, ou seja, a gente perde menos tempo procurando as coisas, porque a ideia é botar cada coisa no seu lugar de forma estratégica, para que a gente possa localizar elas o mais rápido possível, né? Uma coisa que tem que ficar claro é que esse senso aqui, ele não prega a organização por estética ou para ficar bonito, e sim sempre aquela organização estratégica, para que a gente perca menos tempo procurando objetos, né, informações, arquivos, enfim, para que a gente tenha um andamento do fluxo de trabalho mais rápido, mais dinâmico, tá? Então tenha certeza de que o senso de ordenação facilita o desenvolvimento do primeiro senso. Então, quando a gente comentou no módulo 2 a respeito do CI, a gente falou no momento de descartar as coisas que a gente tinha que categorizar os itens, né, por frequência, por importância. Isso é uma atividade que a gente acaba repetindo aqui no SEITOM, tá? Então, no segundo senso, a gente vai reordenar, ou melhor, vamos ordenar novamente os itens por grau de importância, por frequência de utilização. Então, isso se deve graças a atividades implementadas através dele, né, no SEITOM, que seriam a organização do espaço de forma a priorizar e estabelecer o local que cada material, ferramenta ou objeto deve estar, né? A organização pertencente às atividades desse senso não dizem respeito apenas ao ambiente físico do local, mas também ao ambiente virtual, de forma a diminuir o tempo gasto com a procura de arquivos nos computadores locais de trabalho. Bom, então o que a gente está falando aqui? Que a gente vai organizar os itens conforme a frequência. Então, a gravura ali no slide, ele está mostrando um exemplo, né? Então, que são itens de uso diário, uso semanal, uso mensal, cada um deles guardados em um local estratégico, né? Então, quanto mais eu uso o item, a ferramenta, o utensílio mais próximo de mim, ele deve estar de forma ordenada, né? E da mesma forma, o senso, quando ele fala em organização, eu também falo das organizações no ambiente virtual, né? Arquivos, programas, tudo que a gente usa com mais frequência tem que ficar à disposição do usuário, né? Tem que ficar de mais fácil acesso, até para evitar que a gente fique procurando aquilo ali quando precisa, né? Então, todos os arquivos que são de uso constante, eles têm que estar num caminho mais curto, um caminho mais fácil para a gente poder achar aquela informação. Contudo, implica dispor os recursos de forma sistemática e estabelecer um excelente sistema de comunicação visual para o rápido acesso a eles. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo de um painel de ferramentas, né, onde ele, além de ter o nome da ferramenta escrita, ele tem aquele sistema de silhueta ali, né, onde cada ferramenta tem o seu lugar, né? Esse senso consiste em dar um lugar para cada item e colocar cada item em seu lugar, né? Padronizando as nomenclaturas e evitando, assim, mais de uma interpretação para o mesmo objeto. Então, ele vai trazer uma forma de comunicação mais padronizada para que todas as pessoas tenham fácil entendimento de onde é que está o recurso, tá? Onde é que está a ferramenta, né? E esse exemplo aqui que eu dei para vocês de um painel de ferramentas, ele serve para isso. Ele mostra o desenho de cada ferramenta que está disponível no setor, então fica fácil ali você saber onde é que tem que guardar cada uma delas. Logo depois de ter sido liberado o espaço na área de trabalho com a aplicação do CI, as coisas que sobraram e efetivamente necessitam continuar na área de trabalho devem ser organizadas de maneira lógica e coerente, tá? Então devem ser feitas demarcações em móveis ou painéis que mostrem os locais de cada utensílio. Portanto, essa organização recebe o nome de SEITOM, que é o senso de organização, que é o que a gente já vem
comentando, né? O segundo senso serve para te poder pegar aqueles utensílios que ficaram do CI, né? Que são aquilo que realmente a gente usa, organizados de maneira estratégica, né? No setor, e aí você pode ver em cima de mesas, dentro dos armários, em painéis de ferramentas, né? Dentro do almoxarifado, por exemplo, que vão ser aqueles itens com menor frequência de uso, né? Dentro de um almoxarifado você vai ter o item com endereço, com código de estoque guardado, com processo de gestão. Então, da mesma forma, os demais itens que ficam guardados sob a nossa responsabilidade ali, que não são de responsabilidade do almoxarifado, também tem que ter um sistema de gestão, uma forma de se guardar e organizar esses materiais. Então, o senso ele é denominado princípio de arrumação, né? Então ele significa colocar as coisas nos lugares certos e dispostos de forma correta, né? Para que a gente pode usar eles prontamente, sem procurar muito. Então é uma forma de acabar com a procura de objetos, a gente não vai ter mais esse tempo gasto procurando ferramentas, né? Então, uma coisa que impacta muito, vamos pegar o setor de manutenção como exemplo, tu está com uma máquina parada, estou com uma linha parada, por exemplo, e o técnico não consegue fazer a manutenção porque ele não acha determinada ferramenta. Então, cada minuto que ele perde procurando a ferramenta é tempo de máquina parada, então é prejuízo para a empresa. É um valor de tempo perdido de máquina parada em função de não se ter uma organização necessária, né? Então, principalmente ele busca formular regras claras que governem a estratificação, permitindo um layout flexível que possa ser alterado de maneira a impedir a formação de labirintos e aumentar a eficiência. Então, também eu tenho que pensar na maneira como eu guardo para ela ser uma maneira de fácil entendimento, de simples entendimento, para que eu não acabe dificultando na hora de precisar encontrar esse equipamento aí, né, no momento em que eu preciso usar determinada ferramenta. Então tem que ser uma maneira de fácil identificação e fácil localização. Então, contudo, deve ser buscada com esse procedimento a simplificação, que é o conceito-chave. Estando os materiais localizados facilmente para que se possa perceber se esses se encontram fortes nos devidos lugares. Então, por exemplo, se a gente pegar um painel de ferramentas, onde ele é demarcado, se a ferramenta estiver fora do painel, você vai ver o lugar dele vazio ali. Então, fica fácil de constatar qual ferramenta está fora, né? E aí você vai correr atrás dela para ver se estão utilizando, se for utilizado e for deixado fora do lugar. Então, fica fácil de identificar isso aí. Tá? Então, constatando isso de maneira rápida, simples e imediata. Desta forma, é possível identificar o que está sendo guardado para que se possa encontrar com facilidade. Então, a ideia do senso, e cada vez quanto mais a gente se aprofunda nisso, se entende que a ideia aqui é organizar o material, organizar as ferramentas, organizar os recursos e sempre pensando na maneira mais estratégica possível, onde nós vamos encontrar o material da forma mais rápida possível, eliminando o desperdício de tempo. Então, a ideia do programa em si é eliminar desperdícios e o tempo é um deles. Então, uma pergunta assim, né? Por que a gente tem que organizar? Né? Então, essa resposta é simples, né? Basta analisar em âmbito pessoal como funcionam as áreas organizadas. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar uma oficina de automóveis, né? Como funciona uma oficina organizada, onde os itens estão bem estruturados e você tem uma área dentro da oficina organizada, com um mini almoxarifado, com sobressalentes ali que o pessoal usa, né? Então, você tem ali um serviço mais limpo, mais rápido, mais garantido. Se tu pegar uma oficina mecânica, com o ambiente bagunçado, que as ferramentas são jogadas em uma caixa, que tu pode até ter um estoquezinho de peça, mas é um estoque bagunçado, né? Que as pessoas não têm corredores livres para passar. Então, a chance de tu vir com o teu carro com problema dessa oficina é muito grande, porque às vezes nem o técnico que vai chegar ali, nem o mecânico vai chegar para dar o serviço, ele sabe mais o que ele está fazendo, né?
Então, começa a pensar nisso no ambiente organizado e no ambiente bagunçado. Quais os prejuízos, quais os ganhos, né? Vamos começar a pensar nisso. Então, todos queremos dinheiro no bolso, boa alimentação e tempo para desfrutar com atividades e pessoas de quem gostamos. Então, todas essas coisas são adquiridas através de uma boa organização. Então, para a vida, a gente tem que ter uma organização, né? Se eu quero tirar umas férias com a minha família, isso tem que ser planejado, tem que ser organizado antes. Então, tudo demanda organização, né? Tudo demanda a limpeza, vamos dizer assim, tudo demanda ter uma visão clara do cenário. Então, através disso, cria-se uma cultura de organização que proporciona resultados como diminuição do estresse, devido à clareza e monitoramento buscado para as ações ao longo do dia, tempo para cuidar devidamente da saúde, pois também busca a otimização do tempo. Então, assim como dentro da empresa eu vou ter tempo para trabalhar e começar a observar melhorias, ao aplicar o senso de organização dentro da minha casa, eu vou começar a ter tempo para cuidar de mim mesmo, né? Ver a minha saúde, ver como é que eu estou no meu estado mental, como é que estão as minhas necessidades. Então, a organização, ela implica nisso. Tu vai ter um trabalho no início para organizar, mas depois os frutos que tu vai colher com isso são muito bons, assim. Tu vai ter um ganho de vida, vamos dizer assim, muito melhor com a organização funcionando. Então, o estabelecimento de atividades, cronogramas, orçamentos e controles fazem parte dessa etapa. Há um pouco de desconfiança ainda por parte dos funcionários, pois além do trabalho que se dá a organizar, os resultados são sentidos no médio prazo. Então, nessa etapa ainda da implantação do 5S, tu não tem aquela aderência ainda das pessoas, porque elas ainda não estão vendo o resultado de todo esse esforço, né? Ainda não surgiu os ganhos, né? Então depende da construção de uma cultura organizadora, mostrar como os resultados do Seiton fazem a diferença na sua organização, trazendo grandes benefícios como os que são trazidos por ser organizado pessoalmente. Então, depende de uma construção de uma cultura a organização, isso demora, tá? Então, quando você estiver participando da implantação do 5S, quando estiver lá implantando, você vai ter muito nariz torcido na implantação ainda do segundo senso, então não desanima, tá? Vai ser um pouquinho complicado porque toda mudança de cultura, ela demanda esforço, ela demanda tempo, ela demanda paciência. Então, as pessoas ainda vão ter uma certa desconfiança durante a implantação do segundo S. Tá? O Seiton se conecta com o CI, então é aquilo que eu estava comentando antes, né? Um senso acaba entrando um pouquinho dentro do outro. Então, analogamente, a se mudar para uma casa nova, o primeiro passo seria a separação de itens realmente utilizáveis da casa antiga, né? O segundo seria a organização desses itens no novo ambiente, evitando-se o esforço e tempo gasto para organizar ferramentas, materiais e objetos não úteis para o local. É importante ressaltar que ambos os sensos devem ser retomados continuamente devido a possíveis novos processos implementados de obtenção de novos materiais para a organização. É uma das principais características da metodologia 5S a busca pela melhoria contínua. Então, os dois sensos que foram implantados até agora, ao longo da implantação do programa, eles vão ter que ser retroalimentados, vão ter que ser buscados novamente, porque dentro da rotina, dentro do trabalho, né, o cenário não é estático. Então, tu vais fazer um descarte, mas vão surgir novos itens, né? Então, tu vai organizar tudo que tu tem e amanhã vai entrar outros itens. Então, tu tem que estar sempre revisando a organização, vai ter sempre que estar sempre revisando os itens, se tem utilidade, se não tem, para poder fazer a manutenção de tudo aquilo que tu já conquistou até agora, tá? Então, é preciso que se faça esse trabalho de revisão constantemente. Bom, pessoal, chegamos ao final da primeira aula do terceiro módulo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até o momento. A gente vai entrar ainda mais um pouquinho dentro do segundo senso, Seiton,
Então é o que trata esse terceiro módulo, né? Então daqui para frente a gente vai entrar censo a censo, explorando mais para poder facilitar a tua aplicação aí na tua empresa, poder facilitar a tua implantação aí junto com os teus colegas, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.